Bom, o que era para ser um dia de imensa alegria, dia de chegar aqui soltando fogos de artifício, afinal, talvez esse seja o canal que mais intercedeu pela demissão de alguns que foram demitidos hoje, é, tornou-se um dia de frustração. Não para mim, porque eu não espero nada de muito cabuloso dessa diretoria. Você sabe muito bem o que eu penso dessa diretoria, mas como que a gente pôde evidenciar como ela é inábil para lidar com a expectativa do torcedor. E aí eu vou explicar o que eu achei desse dia até aqui, porque pode ser que aconteça mais coisa ao acabar o dia, e se acontecer, eu volto, mas a princípio o dia é esse. As principais novidades dão conta das demissões de vários profissionais. Mas antes, convidar vocês para conhecer o site da KTO. Se você utilizar aqui tanto o nosso QR Code como o nosso link na descrição que está aqui embaixo, você mostra para o pessoal da KTO que você veio através do Futeboltec. Isso é muito importante para fortalecer nossa parceria com eles. Lembrando que é um jogo proibido para menores de 18 anos e você precisa jogar com responsabilidade. Você corre grande risco de ganhar, de perder, mas com certeza de se divertir. Esse é o esquema. Não vá buscando renda extra, vá buscando se divertir. Ontem eu recomendei aqui a odd do Boston contra o Minnesota. Hoje eu recomendo o Boston volta à quadra num back-to-back. A gente sabe que o Al Horford não joga back-to-backs. O Porzingis não deve estar muito preparado ainda. O Jaylen Brown sofreu algum probleminha no ombro, não deve jogar. Então, Houston, ainda mais o Boston revendo o seu técnico, Ime Udoka, que foi... o Joe Mazzulla, que é hoje o principal do Boston, foi auxiliar do Udoka, então se conhecem muito bem. O Houston azeitadinho, fazendo uma bela temporada, jogando em casa. O Boston cheio de desfalques, acho que vai dar Houston, é o meu palpite para você brincar lá no site da KTO, confira as odds e se divirta com responsabilidade. Bom, hoje era um dia para eu chegar aqui, soltar fogos e dizer que finalmente o Santos tomou a atitude de demitir alguns profissionais, porque é claro, a demissão do Galo já tinha sido inclusive noticiada pelo Diário do Peixe, que muita gente inclusive duvidou quando foram informados pelo mercado que já não trabalhava mais. Quem tomava a frente de todas as negociações envolvendo o Santos Futebol Clube era o Pedro Martins. E a coletiva do Pedro Martins evidenciou muito que o Galo estava fora dos planos, aquela primeira de 10 dias atrás. Eu noticiei aqui que o acordo do Galo com o Santos, assim como o do Brax, caso o Santos quisesse romper esses contratos, o Santos teria que informar com 30 dias de antecedência, assim não precisaria pagar a multa. Não se sabia o que iria acontecer com o Paulo Brax, mas o Galo a gente sabia que era carta fora do baralho. E de fato, o Santos informou através de nota oficial que desligou vários profissionais. A surpresa não foi nem a demissão do Galo, a surpresa foi a manutenção do Paulo Brax e a demissão de outros profissionais. Quer dizer, não sei se tão surpresa assim, porque a gente já sabia que o Caixinha viria com uma comissão técnica robusta, já até tinha falado sobre isso aqui, preparador de goleiros, preparador físico. Então o que seria de Presunto, o que seria de Arzu, né? E aí a gente foi condecorado com uma notícia maravilhosa que esses profissionais que devem ser respeitados, mas que fizeram parte do ano mais vexatório e vergonhoso do Santos em toda a sua história, que foi o ano do rebaixamento. Com um ano de atraso, eles foram merecidamente demitidos. Significa que são profissionais para jogar no lixo? Eu não acredito nisso. Eu acho que são profissionais, ou se você pegar o aproveitamento no Campeonato Brasileiro do Presunto e comparar com os outros técnicos, que são técnicos, que trabalham por aí. O Presunto não é técnico, ele sempre foi um auxiliar. Se você comparar, você vai ver que o desempenho dele foi melhor que o dos outros. Não o suficiente para salvar, porque a merda já estava feita. Isso significa que ele tivesse que continuar no Santos? Obviamente que não. Ele deveria ter sido demitido ano passado, quando o Marcelo Teixeira chegou e não o fez. É uma demissão com atraso. A mesma coisa com relação ao Arzu. Os goleiros do Santos há anos têm problemas, por exemplo, de sair no gol. Sair do gol e ele não consegue aprimorar isso nos jogadores. Significa que o Arzu está defasado, que o Arzu é ultrapassado? Não, significa que ele precisa de mudar de ares. Vai ser bom para ele, vai ser bom para o Santos ter outros profissionais. Eram situações que o Santos tem que ter todo respeito aos profissionais, mas que precisava desligar. O Galo, eu não tenho nenhum respeito, porque alguém que pega o microfone do Santos Futebol Clube com backdrop atrás, com os patrocinadores e entra numa coletiva e mente para 8 milhões de pessoas, dizendo que as informações que eu soltei
com relação a valores de contratos não condiziam com a verdade, esse é um mentiroso que não merece o menor respeito. Esse para mim era para ter sido demitido muito antes, na verdade nunca ter sido sequer cogitado, né? Porque o legado que o Galo deixou no Santos é um legado que o Santos vai demorar anos para se livrar, que vai demorar anos e vai, além de demorar anos para se livrar, vai render muitos milhões aos cofres do Santos, as pataquadas que o Galo fez enquanto diretor de futebol, os jogadores que ele trouxe que assim não serão aproveitados e que hoje são elefantes brancos dentro do Santos. O Santos simplesmente não sabe o que fazer. Daqui a pouco eu vou falar um pouquinho sobre quem se reapresentou, etc. Tem uma lista que saiu aí do Lucas Mussetti, inclusive uma crítica que eu quero fazer ao Santos nesse aspecto, mas o que se observou naquela nota oficial foi, o dia começa de uma maneira muito legal. E o Paulo Brax não estava na nota. Então vamos para a expectativa da tão falada entrevista com Pedro Martins, estava agendada desde ontem, foi noticiada pelo Santos que hoje haveria coletiva e não se sabia o que o Pedro Martins iria comunicar. E diante da nota oficial de que o Santos já havia demitido esses profissionais, imaginávamos que teria alguma outra coisa para ser dita e imaginamos errado. Não tinha nada muito além de agradecer aos profissionais ali, que era um papel que a própria nota oficial poderia cumprir, entendeu? E simplesmente a gente viu o Pedro Martins subir ali no púlpito, por assim dizer, e não dizer muita coisa. O que a gente sabe é que o Santos trouxe um reforço só nessa representação, que é o Luizão, que nem contrato parece que ainda assinou. O Santos nem sequer divulgou ainda oficialmente essa contratação, mas nenhum jogador, nenhum mesmo além do Luizão chegou. E o Santos se representou aí com 27 jogadores. Informação colhida por profissionais que estão cobrindo o clube, não pelo Santos, o que eu acho de um amadorismo gigante. O clube se reapresenta e não informa sequer para a imprensa quem são os jogadores que se reapresentaram e quem não são os jogadores que se reapresentaram. Muito estranho, falta de transparência, não gosto disso, tá? Não custava nada ter soltado uma nota na imprensa mostrando quem eram os jogadores que o Santos contava e qual é o status dos jogadores que não se apresentaram. Porque abre muitos pontos de interrogação. E já eu vou chegar neles, não quero interromper, atropelar um assunto. Fato é que de novidade na coletiva do Pedro Martins, foi muito fraca, mais uma. Eu sou do time que foi ali meio do contra na primeira coletiva do Pedro Martins. Muita gente elogiou, muita gente dizendo que adorou. Eu não achei nada demais, achei um vocabulário Faria Limer do cacete, não me convence, entendeu? Um cara que é filho de político do alto escalão do PT, que inclusive tem aí situações, conversas com o Santos, ajudando o Santos a conseguir o terreno do CT Rei Pelé. Então assim, não me parece, sinceramente, pode ter feito o curso do raio que o parta, não me parece uma contratação extremamente profissional. Me parece mais uma contratação como aquela que a gente viu do Galvão Bueno indicando o Falcão pro Rueda. Parece que isso, noticiaram isso. Não, na verdade, o Rueda viu um bem amigos e aí teve a ideia de trazer o Falcão, que por sua vez conversou com um amigo Filipão para trazer o Paulo Turra, sabe, essa coisa de amigos e nunca pela competência. O Botafogo está aí entrevistando profissionais, fazendo o processo seletivo como ele deve ser feito, entendendo se o técnico que está conversando ali se encaixa no planejamento profissional do clube, que é tudo que o Santos não tem. Então, mais uma para mim, essa foi mais uma entrevista muito ruim do Pedro Martins, que até agora, assim, todo mundo tava falando do Galo, ele trouxe o Caixinha, é verdade, com muito menos tempo. Ele precisou de muito menos tempo para trazer o Caixinha do que o Galo teve aí um mês e não trouxe absolutamente ninguém. Mas isso não faz dele um gênio, porque a gente está comparando ele com zero à esquerda. O Galo não merece ser comparado com ninguém. Se eu colocar minha avó no lugar do Galo, é capaz que ela convença, porque ela é fofa. Talvez ela convença, a fofura dela faz que alguns jogadores vão querer jogar no Santos. O Galo, ele não tem competência absolutamente nenhuma. Então comparar o Pedro Martins com o Galo é você comparar Lé com Cré. Eu não vou citar, não vou fazer analogias muito pesadas não, porque assim, vamos esquecer o Galo, ele já saiu do clube, que ele nunca mais volte e a gente nunca mais precise falar o nome dele. Ponto. Agora,
E sigamos em frente. Agora, a entrevista do Pedro Martins foi ruim. Ele abriu para perguntas ali. As perguntas também, muitas delas péssimas, isso precisa ser dito. Mesmo depois dele ter dito que não falaria sobre os jogadores que estavam sendo negociados ou não, teve gente que desperdiçou pergunta com isso. E aí ele só não respondeu, sabe? E outras tantas perguntas a gente não pôde saber as respostas, porque também foi muito curta. Diferente da última coletiva, que foi mais longa, essa foi muito curta e eu não entendi. Eu não entendi o porquê dessa coletiva existir. Não faz o menor sentido. Se era só afirmar que esses profissionais estavam demitidos, bastava ficar com a nota oficial. Ao você prometer uma coletiva para o dia seguinte, convocar o torcedor para uma coletiva do seu CEO, você naturalmente gera no torcedor médio a expectativa de algum anúncio, que seja um reforço, alguma coisa, e nada disso aconteceu. Então, mais uma vez, num dia que era para o torcedor do Santos sair feliz, porque esses profissionais, que eles em sua maioria já não queriam mais no clube, suas saídas foram anunciadas, o torcedor fica frustrado porque esperava mais, esperava algum anúncio de algum reforço e nada disso aconteceu. O que deu pra gente tirar de novidade dessa coletiva do Pedro Martins? Uma delas que passou meio batido, mas eu achei muito importante, vai bem diferente do que o Santos tem feito nos últimos anos. E isso é legal de você trabalhar com um técnico europeu, que é o Caixinha decidiu trabalhar com 28 jogadores. Isso é o número ideal. É o número, por exemplo, em mais ou menos que o Abel trabalha no Palmeiras. O Santos já viveu com 35, 40 caras trabalhando. Não dá para dar atenção para todo mundo. Você acaba escanteando o jogador, panelas são formadas, você não tem espaço para colocar, às vezes, jogadores da base quando você quer. Vira uma bagunça. O Santos precisa trabalhar com um elenco de 28 jogadores. Isso é muito importante, essa decisão. E eu já gostei muito de ouvir isso do Pedro Martins, mas que não diz muito do Pedro, diz mais do Caixinha, né? Outra coisa que ele falou, perguntada, é com relação à não continuidade do Juliano, que já havia se ventilado essa possibilidade, mas o Santos nunca falou de rescisão com o Juliano. A verdade é que o contrato com o Juliano, o contrato ia até o final desse ano, mas ele garantia ali uma renovação automática para 2025, e se o Santos não cair em 2026, mais um ano, então ele tinha mais um de contrato, e não se sabe qual foi aí o acordo que o Juliano fez com o Santos, que o Santos fez com o Juliano. O Santos vai ter que pagar alguma coisa, porque o Juliano receberia, ao longo de 2025, R$660 mil por mês. Só você fazer a conta vezes 13 com o 13º. Isso dá uns bons milhões de reais que o Juliano abriu mão. Abriu mão mesmo, ou o Santos vai pagar alguma coisa para o Juliano para poder rescindir? A gente não sabe. E isso é uma coisa que a gente precisa saber, não só do Juliano, como de outros jogadores que não se representaram, mas que a gente foi saber depois. Na coletiva a gente soube do Juliano, e na coletiva que mais a gente soube? Soube dos 28 jogadores. Bom, eu não me lembro, mas teve alguma outra novidade ali que eu achei mais ou menos interessante, que ninguém sabia, que o Santos que o próprio Pedro Martins havia falado, mas a coletiva não serviu de muita coisa, não serviu de absolutamente nada, porque eram coisas que o próprio Caixinha poderia ter falado, como por exemplo a questão de frear negociações, que evidencia, claro, a falta de planejamento, a demora do planejamento do Santos, que passou a existir a partir de 10 dias atrás, 15 dias atrás, quando o Pedro Martins foi contratado. Ali o planejamento do Santos começou. O Santos era um clube que tinha a maior vantagem com relação aos demais, porque era o time que parou de jogar antes de todo mundo que jogou a Série A, que inclusive estava classificado na última rodada da Série A, já tinha demitido seu treinador, poderia ter demitido antes, né? E o Santos não soube aproveitar essa vantagem, demorou mais de um mês para conseguir o seu profissional, enquanto outros times que tiveram muito menos tempo se avançaram no planejamento. O Santos está mega atrasado. Isso é um problema? Isso é um problema, mas também não adianta agora a gente ficar olhando para a bunda, tem que seguir em frente. Pelo menos hoje o Santos decidiu que tem um CEO, definiu que o Brax fica em outras funções, a gente não sabe bem exatamente, pelo que eu entendi ali, nem o Pedro Martins soube explicar direito o que o Paulo Brax vai fazer. O cara define o organograma, não, decidi aqui, cheguei, decidimos mudar o organograma, mas ele não explica o que o Paulo Brax vai fazer, ele não soube explicar. É ele que está definindo mesmo, ou o presidente Marcelo Teixeira que falou, esse não, esse fez um bom trabalho, esse fica, a gente vai pensar no que ele vai fazer. Tá tudo ainda muito nebuloso, né?
Mas fato é que a gente já se livrou de profissionais que precisavam se livrar. O planejamento começou atrasado? Começou, mas agora precisamos seguir. E eu gostei de saber que algumas negociações foram travadas. Se é que isso é verdade, porque não dá para comprar nada dessa diretoria. Tudo que essa gente fala, a gente tem que duvidar. Porque tudo que essa gente fala, às vezes é para tirar do próprio rabo. Né? Ah, o presidente não, veja bem, lembra da última coletiva, né, do presidente do Pinóquio Peixeira, ele dizia, não, porque a nossa prioridade nunca foi um treinador, a gente não estava acertado com o treinador, quando eu disse que estava acertado com alguém, estávamos acertados com o Pedro Martins, o que é mentira, o Pedro Martins estava disputando rodadas de Libertadores, né? Não estava contratado, todo mundo sabe disso. E quem estaria contratado era o Quinteiros. Depois ele falou que tinha um documento assinado, mas que não era pré-contrato. Que raio de documento é esse? Para que ele existe então se não é pré-contrato? É o Pinóquio sendo o Pinóquio, né? Então a gente não dá para acreditar nada muito que essa diretoria fala pra gente. Mas vamos dar o benefício da dúvida aqui. Se eles estiverem falando a verdade dessa vez, que negociações foram barradas pelo novo treinador, nada mais do que justo. O Santos não adianta trazer jogadores que o Caixinha não vai usar. O Santos trouxe jogadores, a revelia do Carille, como por exemplo o Yusufa Indi, como o Billy Arce, né? E ele não usou, o que adiantou? O Santos só perdeu dinheiro. Então assim, precisa passar por todo mundo. E eu acho bom, ainda que com um atraso, que os jogadores que cheguem, o Caixinha peça, tá? Isso é importante, isso vai ser bom para o Santos. Sem contar que no Brasil, gente, começa com o estadual. E mesmo com esse elenco aí muito aquém, o Santos tem um elenco fraco para disputar o ano, o Santos vai jogar o estadual contra times muito mais fracos. Ainda que não contrate absolutamente ninguém, o Santos tem a obrigação de pelo menos passar de fase. Porque a folha salarial do Santos, em comparação com a folha dos concorrentes do Campeonato Paulista, com exceção dos grandes, é muito maior. Então, assim, o Santos tem a obrigação de passar de fase, ainda que não contrate nenhum reforço. E aí você pode ir contratando, você pode ir montando um time. O Corinthians montou um time forte no meio da temporada passada. Não ganhou nada, é verdade. Sofreu, perdeu treinadores, é verdade. Mas conseguiu se reforçar no meio do ano. E agora começa um ano sem precisar se reforçar. Quem que o Corinthians trouxe? E ninguém tá falando nada de reforço, porque o Corinthians montou um time forte. Então, assim, às vezes você demora para montar um time forte mesmo, até porque a principal janela de transferências do mundo do futebol não é agora, é a janela do meio do ano. Então, eu dou esse desconto, tá? E eu prefiro que o Santos demore a contratar e contrate jogadores que vão agradar o treinador, que vão fazer jus ao orçamento do Santos. Não esse orçamento que foi divulgado para o Conselho Deliberativo com 90 milhões de déficit, mas um orçamento com a cara do Santos, aquilo que o Santos precisa. Eu prefiro muito mais isso do que sair anunciando uma baciada de jogadores horrorosos e só para ter assinado. Entendeu? Então, nesse aspecto, eu vejo que a galera tá muito pessimista. Não que eu esteja otimista, não dá para ficar otimista com um clube sendo comandado por Pinóquio Peixeira. Mas dá para pelo menos a gente entender. Bom, pelo menos agora ele delegou a pessoas, ainda que o Pedro Martins seja ali uma manobra de uma relação de amizade com alguém político que está ajudando o Santos, ainda que seja isso, é alguém que tem cursos, é alguém que, sabe, trabalhou em grandes clubes no último ano, apesar de ter ficado em 3 no último ano, enfim, pelo menos não é o Galo, já é alguma coisa. Se não dá para se apegar muito a isso, vamos se apegar pelo menos que não é o Galo, já é alguma coisa. Então, agora pelo menos o Santos tem, não só na figura do Martins, mas na figura do Caixinha, um profissional que tem muito mais, sabe muito mais o que quer com relação a como joga, que tipo de característica ele quer buscar, etc. E outra, eu fiz aqui uma lista desses 27 jogadores, daqui a pouco eu vou mostrar aqui, dá pra gente também conjecturar o que pode ser esse elenco. Eu fiz uma continha básica ali, mas primeiro eu gostaria de visitar aqui a matéria do Lucas Mussetti, falando que é assim, desculpa, a gente precisar se informar da matéria de um apurador como o Lucas Mussetti, que é um exímio, e o Santos não soltou uma nota oficial dizendo quem foram os jogadores que se reapresentaram. Isso aqui é o fim do mundo, isso aqui é nada profissional, mas vamos aqui recorrer à matéria. Santos se representa com 27 jogadores, veja as novidades e quem deve sair. O que aconteceu? O Santos voltou a treinar com poucas novidades do CTR Pelé. Só um reforço está à disposição, o zagueiro Luizão, ex-Novo Horizontino. Dentre os emprestados, Lucas Braga e Soteldo estão de volta e foram reintegrados. Braga ainda pode ser vendido, tomara a Deus.
Morelos, que estava no Atlético Nacional, não se reapresentou. O futuro dele é incerto, apesar da aprovação do técnico Pedro Caixinha. A informação que se deu lá atrás é que ele gostaria de continuar na Colômbia, mas assim, o Atlético Nacional tem condição de manter o Morelos com um salário que agora não vai ser mais o salário de 2024, o salário de 2025 é 900 pila, mais o que ficou atrasado. Então, como é que vai se dar? Qual que é a negociação? Como está essa negociação? Ninguém sabe. Outra ausência foi Julio Furt. O centroavante deve ser negociado. E aqui eu preciso daqui a pouco criar um parênteses para isso aqui, tá? Para Julio Furt. Nomes como Rodrigo Ferreira, Rodrigo Fernandes, Sandri e Vinícius Balieiro têm contrato, mas serão transferidos e não compareceram. Rodrigo Ferreira estava negociando, se eu não me engano, com o time do interior, vi falar sobre isso. O Rodrigo Fernandes tem interesse em times da Argentina. O Sandri recusou o Mirassol, teria voltado atrás, e o Balieiro também estava negociando com algum time do Campeonato Paulista, salvo algum engano. Aqui para mim me indica, posso estar errado, que esses caras sejam encaminhados já para assinar com outros times e saírem. Graças a Deus, são jogadores que o Santos de fato não poderia contar. Alguns que estiveram no CT estão sob avaliação e ainda podem sair, como William Bigode, Patrick, Rainer, Kevson e o Sufa. Jair, na mira do Botafogo, se reapresentou normalmente. O zagueiro ainda não se convenceu sobre jogar no time carioca. O Santos quer trabalhar com um elenco de 28 jogadores e tem negociações em andamento, como a de Tassiano e Thiago Maia. E aqui tem a lista completa, tá? João Paulo, Brazão, Diógenes, JP Sherman, Rainer e Aderlan, Gil, Basso, Lampere, Jair e Luizão, Escobar, Souza e Kevson, Tomás Rincon, João Schmidt, Diego Pituca, Patrick e Ian, Guilherme Soteldo, Lucas Braga, Wendel Silva, William Bigode, Yusuf Indi, Miguelito e Luca Meirelles. Vamos lá. Primeira coisa, tá? Eu separei uma listinha aqui, eu quero trazer para vocês, que é o seguinte. Eu coloquei aqui, né, nenhuma ordem de numeral, assim, só para contar que são 27 jogadores, eu separei esses jogadores que estão de amarelo aqui, vou explicar por quê. O Jair tá em verde porque de fato é uma interrogação. O Jair fica ou o Jair vai? A negociação está em andamento com o Botafogo. Eu já vou adiantar aqui, diante da proposta que o Palmeiras recebeu hoje do Brighton, de 27 milhões e meio de euros, 180 milhões de reais pelo zagueiro Vitor Reis, o Santos vendeu o Jair por 10 milhões de euros, ainda que venha com esses 3 jogadores que são mais velhos, tirando esse zagueiro que é novo, mas é bem fraco, cujo nome me esqueci, Lucas Alter, né? Lucas? Acho que é Lucas, mas é Alter o sobrenome. Eu vi os lances dele e eu fiquei aterrorizado, né? A torcida do Botafogo o detesta, o odeia, ele não vai ficar, ele não vai se aproveitar no Botafogo, ainda que ele não seja envolvido nessa negociação. Mostra que é tipo a gente querendo se livrar do Alex, querendo se livrar do Robson Reis, é tipo eles querendo se livrar desse cara e vai mandar pro primeiro trouxa que aceitar. E diminuíram 2 milhões de euros para colocar esse cara, tá? O que é um absurdo. O Santos vai receber menos do que isso pelo João Lucas agora, negociação com o Grêmio, e o João Lucas foi destaque no Campeonato Brasileiro pelo Juventude, né? Então, mais ou menos, mais uma vez o Santos vendendo pior do que compra, né? No caso aqui, vendendo também porque os jogadores que chegariam no Botafogo seriam a partir da venda do Jair. Mas enfim, o Jair é uma dúvida e eu jamais venderia ele por esses números. Acho que é um jogador que, se ficasse com o tipo de jogo que o Caixinha tem, que é com linhas mais altas, exige zagueiros que tenham um bom controle de bola, velocidade, ele se encaixa perfeitamente numa dupla ao lado do Luan Pérez. E o Jair jogou, gente, por que o Vitor Reis vale o triplo hoje do que o Jair? Porque o Jair jogou uma Série B, e o Vitor Reis jogou Libertadores, jogou Campeonato Brasileiro de Primeira Divisão. O Jair não vai jogar Libertadores no Santos esse ano, mas vai jogar as principais competições e pode se valorizar muito. E claro, os cofres do Palmeiras, né? O Brighton sabe que não pode oferecer qualquer caraminguá, que o Palmeiras não vai aceitar. Se tivesse oferecido 20 pelo Jair, o Santos vendia correndo. O Santos não tem a menor condição de negar nada disso. Mas mostra que, assim, pra mim, tá? São jogadores do mesmo nível. O Jair tem uma questão também que ele já teve cirurgia no joelho, enquanto o Vitor Reis não. Isso pesa para o time que está comprando na Europa. Tudo isso é preciso ser dito. Mas eu acho que dá para o Santos conseguir muito mais dinheiro do que nessa negociação com o Botafogo envolvendo o Jair. Se manter o Jair vai ser importante nesse esquema do Caixinha, então eu não venderia. Mas não, eu não sou o diretor de futebol, não sou o Pedro Martins, não sou o Pinóquio Peixeira, não sou o Pedro Caixinha, então eu coloquei em verde aqui porque a gente não sabe. E a saída dele, se for nesses moldes chegar a 3 atletas do Botafogo, muda aqui o número de atletas envolvidos relacionados ao Santos. Mas
Esses pontos amarelos, esses nomes amarelos aqui, são os nomes que eu coloquei que para mim são interrogação. O Rainer é a primeira interrogação. O Santos tem para lateral direito o Sherman e o Aderlan, mas o Aderlan está contundido. Me parece que o Aderlan só volta 100% em abril. Então o Santos hoje só teria o Sherman para contar. O Santos então apostaria no início da temporada no Rainer, que é quando ele se destaca ali, quando ele fisicamente ele é muito privilegiado. Ano passado, no comecinho do Campeonato Paulista, ele se destacou, esteve na seleção do campeonato. O Santos cometeu o equívoco de comprar o Rainer, né? Mas de repente o Santos vai usar o Rainer até recuperar o Aderlan e depois se livrar desse jogador, ou o Santos vai buscar um outro lateral direito para competir aqui nas posições com o Sherman. Eu acho preocupante o Santos começar com o Sherman e Rainer, porque são dois jogadores que têm muito mais o poderio ofensivo, embora o Rainer não tenha nada, né? Nem ofensivo nem defensivo, é um jogador tenebroso na minha opinião, mas o Sherman ainda carece muito de marcação e o Santos hoje não conta com um lateral que possa fazer o que o Caixinha gosta, aquele volante por dentro, porque o próprio Aderlan está machucado. Então, o que o Santos vai fazer? Vai começar a temporada com o Rainer e depois se vira e depois espera o Aderlan ou vai contratar um outro lateral direito? Essa é a minha primeira questão. Segundo, o Kevson, aquele compete com Souza e Escobar. E os jogadores da Copinha, os laterais esquerdos do Santos na Copinha, são melhores que o Kevson. Aqui pra mim é caso de empréstimo claro, tá? Não tem espaço, ele já tem 2 jogadores, ele tá ocupando uma vaga no elenco. É um jogador que, assim como o Sandri, Rodrigo Fernandes, etc., eu colocaria no mercado, emprestaria. E um jogador também que no ano do rebaixamento não demonstrou nada demais. Um jogador, assim, nota 6. Eu tentaria um empréstimo pro Kevson, de repente ele melhora no outro time e pode no futuro voltar. Aí aqui tem o Patrick, faz o que com essa trolha? Né? Faz o que com essa trolha? O que o Santos faz? Porque é um salário altíssimo pro que ele não apresenta, não vem apresentando nos últimos tempos. O Santos ainda tem que pagar o Atlético Mineiro, considerando a operação entre que o Santos deve para o Atlético em 2024 e os salários do Patrick, a gente está falando de pelo menos aqui R$1 milhão por mês, só em 2024, 2025. Então como é que se livra disso aqui? O que vai ser do Patrick? Faz o que? Afasta, igual fizeram com o Dodô e mantém o elenco? Oferece a Deus dará para os empresários se virarem? Ou de repente empresta de graça e continua pagando o salário, ou mantém o cara para o cara ficar treinando, de repente pode ser uma opção, o Caixinha pode achar que ele possa vir a ser utilizado. Essa é uma dúvida que eu tenho. Lucas Braga, esse aqui eu só vou dizer uma coisa, eu espero que o Caixinha não pense em utilizar. A torcida não aguenta mais o Lucas Braga. O Lucas Braga, embora não tenha... O Lucas Braga, ele é aquele cara que a gente olha para ele, a gente vê a cara da derrota. Ele hoje nem quis falar com a imprensa, porque é um derrotado mesmo. Um jogador de futebol derrotado. Uma pessoa deve ser maravilhosa. O cara que deve ser um baita cara, mas é um jogador de futebol derrotado, que não tem a menor condição de atuar com a camisa do Santos. Nunca teve, e o Santos precisa se livrar. Tomara, tinha na matéria do Lucas Mussetti que ele poderia ser vendido. Isso aqui eu vou acender uma vela para Nossa Senhora de Guadalupe, para pedir para alguém para comprar o Lucas Braga, porque puta que pariu, não dá. A torcida do Santos não aguenta mais, eu também não aguento. O Bigode, essa é outra trolha, né? Um cara que teve o contrato renovado automaticamente, vai ganhar 520 mil por ano, no momento que o José Calil se morde inteiro, né? Me chamou, falou que eu tava fazendo fake news, etc. Tá se mordendo lá, deve estar se doendo, mas a verdade é que o Bigode tá aí, se reapresentou e ele não falou nada, né? E o que faz com um cara desse, com 38 anos, ganhando 520 pau? Faz o que com um cara desse? Como é que você vai rescindir? Ele não vai exigir menos do que ele tiver que receber até o final do contrato. Você vai pagar 7 milhões na mão desse cara para ele abrir mão do contrato? Você não vai. Você vai deixar esse cara lá ocupando vaga no elenco? Alguém vai topar, algum time vai topar esse cara no elenco e vai topar pagar quanto? Quantos anos você consegue economizar emprestando o Bigode, ainda que tenha que pagar um alto salário para ele? São questões. Não acredito que esse cara vai se aproveitar. Duvido que com a intensidade que o Caixinha exige, vai aproveitar o William Bigode, que é um ex-jogador em atividade. E o Sufa é um grande ponto de interrogação também. Até que ponto era o Carille que pegou no pé do jogador? Até que ponto tinha aquela questão que eu falei aqui, deu informação de intolerância religiosa dentro do Santos, e isso influenciou nas decisões do Carille? Até que ponto ele estava treinando mal mesmo?
Isso a gente vai descobrir com o Caixinha. Será que ele vai aproveitar o Yusufa ou não? Fato é que eu listei aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 jogadores, tá? E o Santos se representou com 27. Isso significa que, bom, se o Santos contasse com esses 27, faltaria chegar um para chegar no número que do elenco que o Caixinha quer trabalhar. Mas vamos imaginar que o Santos consiga a proeza de se livrar desses 6 caras. O Santos precisa de mais 7 jogadores para ocupar esse elenco. Necessariamente serão 7 reforços? Não necessariamente, porque você tem uma copinha pela frente e existem jogadores que podem vir a ser aproveitados. Eu acho que mais do que nunca, diante da dificuldade financeira que o Santos se encontra, diante do histórico de quem é o Santos Futebol Clube, de como ele conseguiu ter sucesso em toda a sua vida, e diante também do fato de que está muito difícil, está muito inflacionado o mercado, a base pode ser uma solução não para todos esses reforços que são necessários, mas para pelo menos, de repente, 1/3 deles, né? Vamos ver se tem Matheus Xavier jogando copinha, se tem Gabriel Bontempo, que é um jogador bastante preparado, se tem Bernardo, tem problemas físicos, é verdade, você tem o Samuel, que parece que perdeu espaço, mas era um zagueiro promissor, você tem Rodrigo César, você tem Gabriel Simples na lateral direita, que a gente falou aqui de lateral direito, você tem bons jogadores ali que eventualmente podem dar um suporte para o time profissional, então o Caixinha montar um time mais recheado de jogadores da base do que o Santos teve na Série B, que é o ideal, e o Santos não ter que gastar tanto no mercado. Vai contratar o Tassiano e o Thiago Maia. Dá para trazer vários jogadores da base ainda. Qual vai ser o planejamento? A gente não sabe. O que eu quero só frisar aqui, que é importante, enquanto está todo mundo muito desesperado, eu entendo o desespero, porque não dá para confiar no Pinóquio, não dá para confiar nessa diretoria. Mas eu prefiro que o Santos tenha cautela para contratar, demore a contratar e dê o tiro certo do que traga uma bacia, igual lembra aquela bacia de Sebastian Pinto, Trípode, Cláudio Pitbull e os... Lembra disso aí? O que isso fez pelo Santos? Nada. Ou a bacia mesmo da Série B do ano passado, que veio o William Bigode e seus Blue Caps. O que esses caras fizeram pelo Santos? Nada. Então assim, o Santos precisa... ter cautela, porque o Santos é um time que financeiramente está no buraco, né? E aí quem seriam esses reforços, né? Hoje eu listei aqui, considerando a saída desses 6 jogadores e considerando a manutenção do Jair, isso é uma outra coisa que a gente precisa esperar para ver, porque se o Jair sair, vem outros jogadores e a conta muda completamente, mas eu falei de 7 caras, eu listei aqui, se não sair o Jair, né? Eu listei um lateral direito, um volante, 2 meias, 2 pontas e um centroavante. É isso, né? Um centroavante, o Santos vai querer um centroavante? Se negocia com o Tiquinho é porque quer. Mas e o Luca Meireles? Vai perder espaço? Vai ser a terceira opção? É o ideal? É para se pensar. 2 pontas. Hoje o Santos só tem Guilherme e Soteldo. Mas o Miguelito não é ponta, ele é um meia que joga aberto. Pode jogar de ponta? Pode. Na ponta direita? Pode. Mas ele não é necessariamente um ponta da característica que o Caixinha gosta. O Caixinha sempre jogou com atacantes daqueles lados, dos dois lados sendo muito agudos. Então o Santos vai precisar de jogadores assim. Meias, o Santos não tem meia. O Santos perdeu o Juliano. Quem tem o Santos tem de meia? Armador. O Santos tem nenhum. O Santos tem vários volantes lá, que eu acho que até precisa de mais um volante que seja para jogar mesmo, alguém que vista a camisa e jogue. Mas o Santos não tem nenhum meia mesmo. Precisa de pelo menos 2. Um pode ser o próprio Miguelito, que pode jogar mais centralizado com Caixinha? Pode. Pode ser o Bernardo, se melhorar fisicamente? Pode. Mas eu acho que é um trabalho muito complexo, uma função tão importante ser jogar na mão de moleques. Eu preferiria que o Santos trouxesse pelo menos alguém capaz de vestir a camisa e jogar. O Santos não tem esse jogador hoje. Ainda que venha o Lucas Evangelista, que estão falando que está negociando e tudo mais, não é esse cara também. É muito mais um camisa 8 do que um camisa 10. Né? O Caixinha vai jogar com 2 8s e um 5 em vez de um camisa 10? Pode ser um tripé de meio de campo com 2 8s entrando na área, fazendo box-to-box e um camisa 5 mais preso ao lado do lateral no momento ofensivo, naquele 3-2-5 que ele gosta de atacar. Pode ser. Mas o fato é que o Santos não tem um meio armador hoje, alguém para armar jogadas. O Santos precisa. Então, são essas as posições. Vamos esperar o que o Santos vai fazer, mas com esse elenco aqui, ainda que seja muito aquém para você jogar um Campeonato Brasileiro, não tem a menor condição do Santos começar um Campeonato Brasileiro com um elenco desse e não vai começar.
Não vai começar. Até lá tem chão. Mas, para jogar o Campeonato Paulista, a primeira fase do Campeonato Paulista, tá bom. O Caixinha vai testando todo mundo, vai entendendo quem ele quer. De repente, agora, assistindo a Copinha, ele pode pensar 2, 3 nomes que podem surpreender. E assim caminha a humanidade. O que eu prefiro muito mais, 1000 vezes, o Santos tá começando o ano sem trazer ninguém, do que trazendo Tassiano por 4,5 milhões de euros, do que trazendo o Gabriel Barbosa, que não joga bem há 2 anos, pagando 2 milhões de reais por mês. Vocês iam amar, vocês iam, nossa, demos um chapéu no Cruzeiro, Palmeiras queria, Gabriel é ídolo, camisa 10 e não sei o quê. Eu temo muito pela continuidade da carreira do Gabriel, pelo que eu assisti do Gabriel, e não foram poucos jogos, pelo que eu assisti do Gabriel em 2024. Eu fiquei assustado com algumas performances do Gabriel. E pagar 2,5 milhões para isso, na situação que o Santos se encontra, é um assinte. O Santos não tem condição de fazer esse tipo de aposta. O Santos não tem condição. Na minha visão, a maneira como eu enxergo futebol, né? Eu prefiro muito mais essa coisa de não vir ninguém e a gente se virar do que sair contratando à torta à direita. Então vamos esperar. A cada contratação que for surgindo, a gente vai conversando, entendendo se foram boas ou não, a depender dos seus respectivos valores. Eu falei que ia falar do Furt, não posso deixar de falar. Porque alguns jogadores ali não se representaram. Alguns têm mercado, né? Como aqueles que o próprio Musset citou na matéria, Rodrigo Fernandes, Sandri, Rodrigo Ferreira, etc e tal. Pelo menos, mesmo que seja em time, próprio Balieiro, mesmo que sejam times pequenos, são caras que não ganham muito, que têm condição de se encaixar. Agora o Julio Furt, gente, ele vai ganhar, eu noticiei, isso se o dólar não aumentar ainda mais ao longo do ano, porque os bônus deles são dolarizados, você tem que pagar na cotação do dia, segundo o contrato do Furt. Mas assim, se ficar travado do jeito que está agora, o Santos deveria pagar pelo menos 1.300.000 por mês para o Furt. Considerando 13º e que o ano que vem não tem mais luvas, se o Santos pagar tudo certinho, né? Não tem mais luvas e não tem mais a imagem atrasada que o Santos deixou de pagar de 2024, que foi o acordo que fez com o Furt, inclusive prorrogando mais um ano de contrato. O ano que vem ele ganharia mais ou menos 700 mil reais, e aí você faz vezes 13, vezes 13º também, mais ou menos uma matemática básica e simples. O Santos deve em 2 anos de contrato para o Furt 25 milhões de reais. Como é que ficou isso? Um clube, o Furt vai topar receber muito menos um outro clube? Algum clube vai topar pagar isso para o Furt? Ou o Furt simplesmente vai negociar com o Santos um caraminguá ali, alguns milhões que o Santos vai pagar parcelado enquanto ele se libera, rasga o contrato e vai jogar num outro lugar? São coisas que a gente precisa entender quais são os negócios que o Santos está fazendo com essa galera que está indo embora. Porque os caras vão, a gente esquece os caras. O Furt não se apresentou, bola pra frente. O Juliano não se representou, bola pra frente. Mas ninguém sabe o que o Santos e o Juliano fizeram de acordo. Faz a conta aí, 660 mil vezes 13, mais o segundo ano que ia aumentar para 670 ou 680, não lembro agora. Né? São 2 anos, faz a conta de quantos milhões que o Santos deveria pagar ao Juliano. Ele vai simplesmente abrir mão disso porque eu não quero ficar queimado com a torcida. Ninguém rasga dinheiro assim. Então são questões que me preocupam para o orçamento do Santos, até para o Santos se movimentar a fim de contratar o que ele vai fazer com relação a esses caras. A gente precisa entender. Conforme forem saindo notícias, que a gente também aqui do Futebotec puder ir apurando, com as nossas fontes eu vou trazendo aqui, caso a caso. Mas não se desesperem. Pelo menos o Santos tem um treinador hoje. Era o treinador que eu queria? Não. Mas o Santos tem um treinador. E só dele falar que quer trabalhar com 28 caras e dele vetar um monte de negociação que ele não ia usar, isso pra mim já é alguma coisa importante. Então, mais do que tudo, claro, é um dia que nos frustra. O Santos se representa e não contrata ninguém. Mostra que o planejamento não tá atrasado. Tá arrasado. Mas assim, é melhor você estar atrasado e fazendo a coisa certa do que estar adiantado e fazendo um monte de merda. Né? Ainda que eu não confie no Pinóquio e seus Blue Caps. Então vamos seguir. Eu tô mais otimista do que eu estive, porque agora pelo menos a gente não tem mais Galo, não tem mais Presunto, não tem mais Arzu, não tem mais uma galera que tava ali trabalhando, essa comissão fixa que nunca fez muita coisa, na verdade, pelo Santos. Essa é a verdade. Então, vamos seguir. Com exceção ao Arzu, tá? Que fala que nunca fez. Ele já fez muita coisa. São 25 anos, tem muitos trabalhos ali importantes que a gente precisa reconhecer. Mas também precisava vazar. E ainda bem que ele e toda essa galera vazou. Que sejam felizes. Hoje é um dia feliz. E vamos ver o que vai ser do Santos nesse futuro. Voltarei aqui quando tiver novidades. Grande abraço
e é nóis.